Todo mundo falou, cuidado que ele é argiloso. Argiloso? Eu sou de argila? E a sua resposta é, lê um estudo aí? Aqui está o debate e aqui está o debatedor. Hoje nós vamos entender as principais técnicas de retórica de como vencer um debate pelo Arthur Mamãe Falei. Tudo isso depois da vinheta. E aí um exercício que eu faço é o seguinte, eu sempre debato comigo mesmo como se eu estivesse oposto ao que eu defendo. Onde eu pegaria você, se você é um cara que acredita que a Lua existe? Eu falo que a Lua não existe. Então, eu exercitaria as melhores formas para te colocar em contradição a partir daquilo que você acredita, que é o que na verdade eu acredito. Você troca a perspectiva. Eu troco a perspectiva e eu monto as teses como eu montaria se eu fosse debater com você. Qual que é a linha mais lógica? Começa daqui e vai pra onde? Quando você entende, a minha cabeça ela funciona muito graficamente. Isso é outra coisa, cada pessoa tem que entender como funciona. A minha cabeça ela é muito sinestésica nesse ponto, eu sou muito visual. As coisas pra mim, elas encaixam quase que geometricamente. A minha cabeça ela funciona... Existem dois tipos de raciocínio, né? Basicamente tem até um livro de um cara, acho que é do 0 ao 1, que chama, não lembro agora. Não é o Rápido e Devagar do Kahneman, não. Talvez seja, que ele fala do raciocínio rizomático. E não. Eu acho que é do 0 a 1, esqueci o nome do autor agora. Isso é outra coisa, eu leio as coisas, as coisas ficam, eu não sei, não lembro de onde eu tiro. Isso é outra coisa que fica na minha cabeça. Eu leio, por exemplo, Machado de Assis. Você fala, conhece tal história? Conheço. É Machado de Assis isso? Você fala assim, Dom Casmurro. Não, sei, Dom Casmurro, sei tudo. Tá, Capitu, sei tudo. Quem escreveu? Puta, quem escreveu mesmo? Mas o importante é que você lembra a tese. Eu lembro a tese. Fechou. Então, existem dois tipos básicos de raciocínio e as pessoas vão oscilando entre eles. Né? Um é o raciocínio rizomático, que é um raciocínio livre, é um raciocínio mais de artista. Ele entende as coisas de forma abstrata, etc. E outro é um raciocínio que eu nomeio ele como um raciocínio de fluxograma. Tá. A minha cabeça é muito no fluxograma. Eu entendo as coisas, eu já vou encaixando as teses em fluxogramas. Desvantagem desse tipo de raciocínio. Ele é menos criativo, menos imaginativo. Vantagem desse raciocínio, ele acessa muito rápido o que precisa ser acessado. Então o que eu faço, e isso tem tudo a ver. A partir do momento que eu entendo a tese do outro e eu entendo como eu montaria a tese para me desmontar, eu entendi o fluxograma do que ele quer fazer. Entendi. Ele quer chegar aqui. Ele quer chegar aqui. Agora, se eu for para ali, ele chega aqui. Se eu for para ali, eu chego aqui. Eu entendo os acessos que ele vai ter. Entendi. Então, aqui os acessos que ele vai ter. A partir disso, então vamos lá. Eu entendi a tese, montei a minha argumentação da antitese. Eu monto com o fluxograma da tese e eu monto o antifluxograma da tese. Isso é uma coisa... É muito louco. Parece que eu tô parecendo um louco. Cara, falando. é muito pessoal isso, né? É muito pessoal, mas é uma coisa que, pra mim, na minha cabeça... graficamente faz sentido. Eu sei se você tá assim, você tá me achando retardado, mas é isso. O importante é fazer sentido pra você. Pra mim funciona assim. E aí eu faço o que eu chamo de caixinhas, né? É engraçado porque às vezes eu mostro as minhas caixinhas e o cara fala, cara, não entendo nada. Não entendo nada. Tenho, assim, às vezes tem umas palavras que não tem nada a ver. Tá ligado? Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Aconteceu agora. Eu tô montando, sei lá, uma caixinha, sei lá, deixa eu pensar aqui. O Matheus Batista, ele vai debater hoje o negócio da lei de imigração dele lá. Eu montei uma caixinha como eu defenderia. Quando eu mostrei pra ele, ele não entendeu nada, cara. Ele não entendeu nada, porque às vezes são bullet points, às vezes são palavras que me dão acesso quase geométrico a um raciocínio. Entendi. Entendeu? Então, pra mim, funciona isso. Então, como eu faço? Entendo tudo isso e depois, no final, eu monto as minhas caixinhas. A partir disso, é só exercício retórico. Entendi. E uma das coisas que eu preciso fazer, e eu faço o tempo todo, é falar muito. Porque o debate é um exercício de falar. E você pegar a informação e transformar em palavras é uma coisa que pra mim é muito natural, mas para as pessoas não é. Isso é muito difícil, eu ia falar, é o extremo contrário. Para a maioria das pessoas, a dificuldade tá aí. Então, da mesma forma que eu não consigo ler uma coisa e absorver rápido, é a minha dificuldade. Eu sou ruim nisso, não adianta, eu sou ruim nisso. Né? Se você falasse pra mim, Arthur, leia esse texto e escreva uma redação sobre esse texto, a meu cérebro vai fritar, cara. Agora, se eu ler esse texto e tiver que fazer uma palestra, cara, vai sair lindo. Bora. Então, o que eu faço, e eu acho que as pessoas têm que fazer muito isso para exercitar isso. Você tem que, literalmente, falar sozinho. Falar sozinho. Exercitar essa destrava da mandíbula, né? O cara, tipo assim, eu sei a tese, eu sei, mas eu não falo. Cara, você tem que falar a tese. O William Lane Craig, ele fala isso, né? O William Lane Craig é um grande debatedor contra ateístas, né? Enfim, ele é um cara muito, muito famoso, ele tem a fama de ser o cara que nunca foi refutado. E aí perguntam pra ele, né, o que você faz ali no dia do debate? Eu vou entrar nessa pergunta com você também, né? Claro, muito bom. Mas ele fala assim, o que você faz no dia? Ele falou, cara, no dia eu treino
olhar para algum estímulo, alguma coisa ali que me deixa um pouco ansioso e começa a falar. Porque a ansiedade, ela gera o contrário. Ela faz você querer parar de falar, querer travar. Então, quando ele percebe que ele está ansioso, ele pega e começa a falar desembestado por 10, 15 minutos sobre qualquer tema, não necessariamente um tema específico. E aí ele fala sobre isso, porque a dificuldade no vamos ver, parece que a mandíbula trava, ou você não sabe como você vai transpor a ideia na palavra, a boca fica seca e tal. Mas é bem o que você falou. O meu é o contrário. Você fala pra caralho. Se eu fico ansioso, mano, eu não paro. Mas isso é melhor, eu acho. Isso é melhor. Mas vamos lá. Isso eu tô falando na minha vida, eu percebi que eu sou assim, quando eu tô com um problema, eu fico conversando. E na prática, isso me ajudou muito. Então, por exemplo, cara, tinha um problema de negócios. Mano, vou ligar pra um, vou ligar pra outro, vou ligar pra um de novo, vou ligar agora pra outro, agora vou em outro lugar. Então, eu mesmo meio que me mexia, a ansiedade me tira da cadeira e sai falando e sai procurando coisas pra fazer. Eu não fico travado, né? Agora, se você tem esse exercício, se você tem trava quando você... Eu acho que talvez esse exercício seja maravilhoso, então. Eu faço o contrário, cara. Não, eu fico quieto pra caramba nesse debate. É até interessante o seu, porque assim, além do debate, tem situações do seu dia a dia específicas da sua vida que é assim, você tem que dar uma entrevista do nada. Sim, acontece uma polêmica na sua vida, chega um monte de jornalista e aí? E os caras estão com o microfone na sua cara e você tem que falar uma parada ali. Existe uma coisa que é o seguinte, eu sou meio contra, tá? Essa tese do seguinte, nada é dom, tudo é treino. Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo. Eu admiro muito bons cantores. Legal. Eu acho, uma das coisas que eu acho, se eu pudesse escolher, tivesse essa prateleira de dons, eu escolheria o dom de cantar. Eu acho muito louco o cara que tem aquela voz maravilhosa. Cantar não é dom sim. Você pode treinar, você vai ser um cantor meia boca. Eu posso dar vários exemplos. Humberto Gessing, o cara do Paralamas, qual é o nome dele lá? Nossa. Caramba, o cara do Paralamas do Sucesso, velho. O Herbert Viana. Tá. O Herbert Viana, ele não desafina, mas ele tem uma voz feia. Então ele pode cantar, ele no máximo um cantor meia boca. É isso aí. Beleza. Então, por que eu tô dizendo isso? Em termos de oratória, eu acho injusto eu chegar para as pessoas e falar assim, não tem nada de... Não, tem sim. Tem pessoas que têm vocação para isso. Eu claramente tenho vocação para falar. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre falei muito, eu sempre achei as palavras que eu quero usar para aquele momento. Então, eu não posso tomar a minha facilidade como baliza para os outros. Da mesma forma que eu não aceito quando um cara que tem esse dom de ler muito bem, chega para mim e fala, cara, mas como assim você não leu esse livro? Não, eu não conseguia bater meta de leitura na escola, a professora me dava os livros, eu li, não entendia. Eu tinha esse problema, cara. É uma dificuldade minha. Então, você tem que entender o seguinte, se você tem a dificuldade de falar, vai ser mais difícil para você, ponto. Não adianta, você tem que entender. E como é que você vai fazer? Você vai ter que falar pra caramba, velho. Não tem jeito, você vai ter que fazer esse exercício. Então, o exercício que eu sempre dou, inclusive nos meus cursos, é o seguinte, pega um debate que você acha que é de um tema que te interessa. Por exemplo, a Lua existe ou não? Você vai ser o quê? Você vai ser o cara que vai fazer o exercício de que a Lua existe? Então tá bom. Vai lá no debate. Aí o cara falou, agora veio o seu. Pausa, cronometra a tua resposta. Cronometra. Olha, eu acho que o seu argumento não faz sentido por causa bum. Puta, demorei 3 minutos pra fazer, tá muito longo. De novo, vamos de novo. Pá, pum. Caramba, fiz 1 minuto e meio, cortei pela metade. Legal. De novo, pá, até que você chega numa resposta ótima. Olha, pra tal coisa, eu sei que em 1 minuto eu desfaço isso daqui. Né? Isso funciona demais, cara. Isso funciona demais. Né? E aí, o que eu faço que aí tem a ver com a minha caixinha? Nessa organização, eu começo a entender quais são os melhores e os piores argumentos para cada coisa. E eu faço a minha caixinha na ordem do melhor para o pior. Então, por exemplo, uma da coisa que eu tô cansado de refutar, áudio. O Arthur, o seu cara do áudio da Ucrânia. Cara, eu tenho... Desculpa, em 1 minuto eu já tenho na minha cabeça uma caixinha mental do melhor ou pior argumento para cada ambiente. Tô no ambiente de debate, eu vou aqui. Tô no ambiente de entrevista, eu vou aqui. Porque você sabe que vão jogar isso em você. Exatamente. Então, você treina demais uma coisa que você sabe que é recorrente. Entendi. Do melhor pro pior. Sempre falando. Você tem que falar, tem que usar a fala. Porque às vezes você pensa numa resposta, só que você não falou. Sim. E aí uma outra coisa que também faz muito sentido. Você tem uma tese de alguma coisa que quer explicar? Por exemplo, o Matheus Batista ele vai debater hoje sobre o negócio dele de imigração. Me explica aí como se eu não soubesse nada. E explica uma pessoa que não sabe. Cara, deixa eu te falar. É isso, cara. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque no fim do dia, o exercício de debate é o exercício de você explicar uma coisa. Cara, entendeu? Muito, muito bacana. Pessoal, vocês estão vendo como que é algo personalizado, mas como que o Arthur calcula a dificuldade dele e ele coloca ela para jogo ao invés de deixar ela, impossibilitar ele de debater. Sim. É isso que eu falo para vocês. Puxa, eu sinto dificuldade nisso, então joga essa dificuldade no cálculo e veja como que você encaixa ela ali no treino.
Arthur, bacana que você tem o pensamento de fluxograma, porque eu vou falar sobre if or else agora, e bacana também que você tem a prática do debate. A minha pergunta agora é assim, eu tô ali no debate, conversando com o cara, tal, e você já passou por muitos debates, tem muita experiência, cara. Tem alguns pequenos takeaways que você pode passar pro cara, pro nosso aluno, tipo assim, tô debatendo com o cara, se ele joga isso, eu já sei que eu posso fazer aquilo. Se ele joga tal, eu sei que eu posso ficar numa postura tal. Tem alguns takeaways que você já está familiarizado, assim? Tem, e outra coisa importante, você tem que entender quais são os seus takeaways favoritos. Perfeito. Porque às vezes o cara ele deu só uma brechinha, mas você já vai puxar para aquele tema. Uhum. Isso funciona muito para quando a pessoa manja pouco do debate. Uhum. Então, de novo, vamos supor que eu vou debater se a Lua existe ou não. Perfeito. Eu não sei direito esse tema, eu não sei o que é. Tem algumas noções gerais. Então, por exemplo, eu gosto desse assunto. Eu gosto de como é que descobriram que a órbita dos planetas ela era elíptica, que vem do Newton, aí depois tem tem até o Hubble, né, que tem o telescópio em nome dele. Então, em qualquer coisa que falar, eu vou tentar jogar nisso. Entendi. E aí existe uma outra coisa, uma malícia de debate, que é o seguinte: independente do conteúdo do que você for falar, a forma como você vai falar é muito importante. Então, o que eu geralmente faço, tá? Às vezes eu sei muito sobre uma teoria de uma coisa. Tá. E eu quero demonstrar que eu sei. Um erro que eu vejo muito comum é a pessoa, às vezes, levar aquilo tão a sério e falar, cara, eu vou te contar uma coisa, porque em 1863 uma pessoa fez tal coisa, e aí você fica muito tempo demonstrando conhecimento naquele determinado assunto e não chega onde interessa para as pessoas. Uhum. Você pode, às vezes, só jogar para demonstrar para as pessoas que estão assistindo, e às vezes até para o teu oponente, que você sabe do assunto. Sim. Como você fala, irmão, eu não vou nem falar aqui do que teve lá em 1864, toda a história do lado. Vamos falar do que interessa. Então, peraí, você já deixou claro, você sabe daquilo. Você sinalizou. Você sinalizou. Legal. Então, eu considero um takeaway também uma demonstração de conhecimento teórico dessa forma pouco pretensiosa. Entendi. Isso é uma coisa boa. Então, por exemplo, se eu estou debatendo a Lua e eu sei esse negócio de Newton, mas eu também não quero... Eu quero passar rápido essa partinha só para falar que eu sei e falar, por exemplo, sei lá, da refração da luz do Sol na Lua. Eu falo, eu não vou nem falar aqui do princípio da matemática, de todos os cálculos de derivada que levaram à conclusão de que as órbitas são elípticas. Vamos agora para uma parte mais interessante, que também vem de Newton, que é a refração da luz. Legal. Aí você degusta todo o argumento da refração da luz. Então, claro que isso tem. Uhum. É óbvio que isso tem e isso é importantíssimo. Agora, mais importante do que isso, quando você manja do assunto, é você saber se o teu oponente está usando o takeaway. Uhum. Tipo, eu tô querendo debater a cor desse microfone aqui. Aí você para ele e fala, calma aí, vamos voltar. Você fez isso várias vezes numa análise de algum debate que eu não lembro qual que era. Que foi do Álvaro, será o do Argiloso? Eu não, acho que foi do Álvaro, que você falou, você falou até de mim, você falou, o Arthur foi ligeiro aqui, porque ele tentou fugir, o Arthur trouxe de volta para o assunto. Foi do Lancelot, do padre. É verdade, nossa, é verdade. Ele tentou correr para o assunto, falou, não. Exatamente. Aqui. Tanto que é o seguinte, Arthur, isso é legal, eu seria preso se fosse verdade. Quanto você se orgulhar dessa vida e dessa história que você está fazendo para você, você está condenado a ser o dono da biografia, elas são fáceis porque são pobres. A história de Arthur Duval. Mude. Tá bom, vamos no Júlio Lancelotti aqui. Vamos no Júlio Lancelotti.